Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Estamos em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos o estudo, gostaria de pedir que você curta este vídeo, curta nosso canal e ative os sininhos para estar por dentro de todas as notificações dos vídeos que subimos. Além disso, gostaria também de convidar você a participar dos nossos encontros presenciais, que ocorrem todas as quartas-feiras, às 19h30, com as nossas reuniões de oração, e também os nossos cultos aos domingos. De manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, que inicia às 9h30, com aula para todas as idades, desde as crianças até os mais adultos. E também o nosso culto à noite, que se inicia às 19h30. Será um prazer recebê-lo em nosso meio e juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus abençoe esse estudo e até mais. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês que nos acompanham aqui para esse tempo de estudo da Palavra de Deus, o nosso encontro com a Palavra. Bom, você que já acompanha há algum tempo o nosso canal ou que acompanha o Encontro com a Palavra, sabe que nós sempre estamos trabalhando em séries temáticas de estudo na Palavra de Deus. E nós já estamos há alguns encontros falando sobre as bem-aventuranças. Esse que é o primeiro de uma série de sermões proferidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, naquela série chamada de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que nós encontramos nos Evangelhos e nós encontramos especificamente no Evangelho registrado por Mateus, a partir do capítulo 5. E desde então, nosso seminarista, o irmão Jackson, tem trabalhado as bem-aventuranças ali ensinadas por Jesus, que fazem parte da vida do discípulo. E então nós vamos ler hoje o texto de Mateus 5 e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. E o alvo do nosso estudo de hoje será justamente o versículo 6. Portanto, leia comigo Mateus 5, de 1 a 6, o primeiro trecho do Sermão da Montanha, o primeiro trecho das bem-aventuranças. A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí o versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque serão saciados. Queridos, nós já olhamos aí com calma em cada um dos estudos, cada uma das primeiras bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Como já foi falado também, bem-aventurado significa muito feliz, significa satisfeito, pleno. Então Jesus está falando de características de alegria, de felicidade plena dos seus discípulos. No primeiro versículo nós vemos que Jesus subiu ao monte, e era o costume de Jesus sempre quando ele se encaminhava para o monte, levar multidões seguindo-o. Mas nesse trecho específico nós vemos que são os discípulos que se aproximam dele. Portanto, Jesus está falando de características, está falando de uma maneira de viver, de uma perspectiva de vida que faz parte do discípulo de Jesus. Portanto, se nós somos discípulos, se você é um discípulo de Jesus, essas características precisam fazer parte da nossa vida. E como já foi dito também pelo seminarista Jackson, mencionando Charles Spurgeon, grande pastor, pregador batista, Charles Spurgeon entende que cada uma das bem-aventuranças é um degrau que o discípulo de Jesus sobe na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de crescimento. John Stott, também um grande teólogo mais próximo da gente, dos nossos tempos, ele vai dizer que o Sermão das Bem-aventuranças, ele traça uma trajetória de amadurecimento do cristão, do discípulo de Jesus.
Portanto, enquanto discípulos de Jesus, estamos subindo essa escada, degrau por degrau. Estamos amadurecendo a cada uma das bem-aventuranças que são características do discípulo de Jesus. E nessa perspectiva do discípulo, a perspectiva do reino de Deus, nós vamos percebendo como Jesus sempre trata com os opostos, né? Sempre trata que aqueles que herdarão o reino dos céus, eles não são aqueles que são os violentos, os bravos, os fortes que vão conquistar tudo à força, mas o reino dos céus é dos humildes de espírito, como já foi falado. Felizes são os humildes, porque deles é o reino. O reino não é de quem é agressivo, de quem é dominador, de quem quer conquistar pela própria força, mas o reino é dos humildes. Depois ele vai falar, Jesus vai dizer que felizes são os que choram. Parece contraditório, né? Mas os que choram serão consolados. Às vezes nós temos a impressão que os mais felizes são aqueles que são abastados, que têm tudo, que não sentem falta de nada, mas felizes são aqueles que recebem o Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas. Felicidade está em receber o consolo de Deus e ter esperança apenas nele. Bem-aventurados são os mansos, aqueles que são humildes, aqueles que não são desesperados, mas que entendem que tudo o que temos recebemos do Senhor. A nossa herança, a nossa expectativa, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ser manso, portanto, não significa ser simplesmente passivo e apenas esperar as coisas acontecer, mas é ter expectativa e esperança no Senhor e fazer tudo conforme a orientação dele. E hoje nós chegamos no versículo 6, que é justamente quando Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante, na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva do discípulo de Jesus Cristo, são felizes os que têm fome e sede, são felizes os que têm anseio de ter essa fome e essa sede saciada. São felizes porque são esses os que serão fartos. Mais uma vez, Jesus coloca em oposição sede, fome e saciedade, fartura. Felizes são esses que têm fome e sede. Fome e sede do quê? Fome e sede de justiça. Esses que anseiam pela justiça serão saciados. Mas como nós já vimos aqui também nos outros versículos, toda a expectativa gerada não está baseada na nossa vontade, no nosso desejo. Portanto, a sede de justiça é muito diferente da sede de vingança. Muitas vezes a gente confunde, porque vivemos em um mundo vingativo, em um mundo que usa a justiça para o seu próprio mérito, para o seu próprio bem, para conseguir a vingança em alguma situação. Mas a sede de justiça que a Bíblia fala é muito diferente da sede de vingança que muitas vezes permeia o nosso coração. A vingança é fruto da ira do pecado, mas a justiça promovida por Deus é fruto de um coração cheio do Espírito Santo que deseja ver a vida de Cristo sendo manifestada, porque aí está a justiça de Deus no seu próprio Filho. Portanto, a sede e a fome de justiça proferidos aqui no Sermão da Montanha não é sede de vingança, não é sede de ver o outro pagar pelo mal que cometeu, mas é sede de ver a obra de Cristo sendo manifestada na vida das pessoas, vendo o mal sendo impactado pelo amor de Deus que há em Cristo e se arrependendo desse mal e tendo uma nova vida. Nós vemos essa tensão entre vingança e justiça no Salmo 139, Salmo de Davi, que é bastante conhecido por nós, é bastante lido nos nossos cultos e muitas vezes nos nossos devocionais. E nesse Salmo 139, eu vou abrir aqui na palavra para que nós possamos ler juntos, não ele todo, porque é um salmo um pouco comprido,
mas nós vemos como é o coração do salmista, do homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Especialmente quando nós lemos esse texto, o Salmo 139, nós vamos lá para os últimos versículos, o versículo 23 e o 24, que dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um texto maravilhoso, é um texto que virou canção, tornou-se uma poesia na vida da igreja. Mas sabem qual é o contexto em que esse texto está sendo escrito? Se nós lemos o capítulo todo, especialmente os versos que antecedem o verso 23 e o 24, o salmista está dizendo, a partir do versículo 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Nós percebemos a ira, o desejo de ver essas pessoas, os maus, os perversos, sendo consumidos pela ira de Deus. E isso estava no coração do salmista, isso estava no coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ao mesmo tempo que Davi ele é tomado pela ira contra o mal, ele também percebe o perigo de querer fazer justiça com as próprias mãos, ou de querer ver a justiça sendo feita de acordo com os seus preceitos. Imediatamente, após clamar para que o mal pague pelo mal que tem feito, ele clama a Deus: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está confrontando o seu desejo de ver a justiça realizado com o que é de fato a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que ele quer ver o mal pagando pelo mal, ele imediatamente confronta esse pensamento, esse desejo, olhando para Deus e falando: Deus, conhece o que há no meu coração. Se esses caminhos, esse desejo que eu tenho, de fato são bons. E se for um caminho mau, isso que eu estou desejando, guia-me pelo caminho eterno. Ao mesmo tempo que o salmista se irava contra o mal, ele também sabia que nós somos falhos e pecadores. A justiça que nós somos capazes de promover não é perfeita como a justiça que foi promovida por Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o penhor da nossa salvação. Quando o salmista percebe que ele pode estar querendo se vingar e apenas a sua justiça, o seu senso de justiça, imediatamente ele se submete a Deus e clama pela justiça de Deus, pelos caminhos de Deus. Por isso, quando lemos aqui o sermão das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas não da nossa própria justiça, mas da justiça de Deus. Por isso, todas as vezes que nós queremos ser fartos, ser saciados do nosso desejo de justiça, devemos nos lembrar que a perfeita justiça vem de Deus, não do nosso coração. Devemos colocar aquilo que ansiamos nas mãos de Deus e clamar como o salmista clamou: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Que o nosso desejo de justiça, a nossa sede e fome de ver a justiça se cumprir, não seja fruto das nossas frustrações, do nosso desejo de vingança, da nossa ira, mas que seja sim fruto da justiça santa, perfeita de Deus que foi feita em Cristo Jesus. Querer que a justiça seja feita é querer que o Evangelho se manifeste, é querer que o pecado seja condenado e na condenação do pecado flua a vida
a vida de Cristo. Bem-aventurados, felizes os que desejam ver essa justiça se manifestar, porque esses serão saciados, esses serão fartos no seu desejo. Que o nosso clamor a Deus possa ser sim pela justiça, ver a justiça acontecer, mas não a minha justiça, não a justiça do meu coração, a justiça de Deus que já foi revelada ao mundo em Cristo, o Evangelho da salvação, que condena o pecado e salva o pecador. Que em nome de Jesus, cada um de nós, com esse desejo, possa sentir-se saciado. Que essa possa ser uma característica de um discípulo que está caminhando, subindo uma escada, degrau por degrau, amadurecendo na palavra de Deus. Que em nome de Jesus essa série possa ter te abençoado como me abençoou e que nós possamos amadurecer, crescer na espiritualidade, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando testemunho do que de fato é ser um bem-aventurado, porque Cristo quer que nós vivamos dessa maneira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um resto de semana, um final de semana abençoado e que nós possamos nos ver em breve, pessoalmente, nos nossos cultos. Um grande abraço e até a próxima. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor. Fizeram